Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos trazer a continuação da franquia De Volta para o Futuro com a parte 2, De Volta para o Futuro, parte 2. Esse filme repete a direção do Robert Zemeckis e também a produção do Steven Spielberg. Também repete boa parte do elenco, né? O Christopher Lloyd continua no filme, o Michael J. Fox também. Algumas mudanças que a gente pode notar nesse segundo filme é a substituição, primeiro, da namorada do Michael J. Fox ali, né, do Marty McFly, pela Elizabeth Shue. No primeiro filme não é ela que faz, é outra atriz. E o Thomas F. Wilson, que ele faz o Biff desde o primeiro filme, mas aqui o personagem dele tem mais destaque. É um papel muito maior em comparação com o primeiro filme. Ele é o principal antagonista aqui da história. Além disso, o Crispin Glover, que é o pai, o George McFly, né? Ele é o pai do Marty McFly no primeiro filme, ele não retorna nesse filme. É usada imagens de arquivos dele, isso gerou até um processo, né? Ele processou o estúdio por não autorizar usar a imagem de arquivo dele. E também, em algumas cenas, usaram um dublê com muita maquiagem ali para disfarçar que não é ele. Mas tirando isso, boa parte do elenco volta para o primeiro filme. Esse filme é uma continuação direta e eu falei lá no primeiro vídeo, inclusive, se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre o primeiro De Volta para o Futuro, vou deixar o link aqui nos cards e também vou deixar aqui no final do vídeo o primeiro filme, tá? Então, esse filme é uma continuação direta, mas esse filme ele não foi planejado para ser uma continuação. Quando o primeiro filme terminou com aquele cliffhanger, né? E o Robert Zemeckis e o Spielberg, eles não esperavam fazer uma continuação. Aquilo foi uma piada. O final daquele filme foi uma piada. E aí, para eles terem uma ideia desse segundo filme, levou um bom tempo e tal. E eles tiveram uma ideia muito boa, que é continuar naquele gancho. Diretamente daquele gancho. Não ter passagem de tempo, não ter nada disso. É continuar diretamente daquele gancho do primeiro filme. E digo para vocês que eles fizeram um excelente trabalho. Para mim, é uma das melhores continuações já feitas na história do cinema. Ele envelheceu bem, é um filme bem... Porque, assim, quando um filme ele se propõe a fazer uma viagem do tempo para o futuro, ele acaba ficando datado, porque muita coisa acaba não se concretizando no nosso futuro. E, no caso, o futuro do De Volta para o Futuro, da parte 2, é 2015, ou seja, a gente já passou de 2015, a gente já passou do futuro do filme já faz um bom tempo. Mas como ele trata o futuro de uma forma quase que cartunesca até, né? É uma forma extremamente lúdica, não incomoda os erros que o filme traz em relação a isso, e tem muitos acertos também. Então ele continua para mim bom até hoje, apesar de parecer datado, porque o futuro do filme é o nosso passado já, é 2015. Apesar disso, eu acho que o filme ele se sai muito bem na proposta que ele faz, né? E lembra de uma coisa que eu falei aqui no elenco, que a namorada do Marty McFly ela foi substituída pela Elizabeth Shue, não é a mesma atriz do primeiro filme. E eles quiseram fazer um gancho diretamente do primeiro filme, continuando o primeiro filme. Algo meio novela da Globo, que o início do próximo capítulo é a mesma cena do final do capítulo anterior. Então é mais ou menos isso que eles quiseram fazer. Mas a namorada do Marty McFly tá no final do primeiro filme, na cena. E aí, o que eles fizeram? Porque eles não poderiam reaproveitar a cena, né? Então, o que eles fizeram? Eles refilmaram a cena final do primeiro filme aqui no segundo filme só por conta da Elizabeth Shue. Aí tem uma comparação ali que faz, né? Então, é refilmado. Eles refilmaram tudo que teve na cena final do filme anterior, agora com a Elizabeth Shue. E você vai perceber que tem algumas falhas aqui nesse filme, que uma das falhas é esse papel da namorada, né, do Marty, o papel da Elizabeth Shue, porque claramente o Robert Zemeckis, como era uma piada, né, o Robert Zemeckis, Spielberg e os roteiristas, eles não sabiam porque como que vai ter uma trama para ela no futuro. Ela é um elefante na sala.
E nesse caso, o que foi feito? Foi feito tudo para essa mulher ficar de fora do filme ali. Várias desculpas que eu vou apresentar aqui para vocês. E é legal que a gente mostra aqui a mesma cena do filme anterior, né? Dele entrando, do Dr. Brown chegando ali e falando que não precisa de rua, e o carro voando. E aí tem uma situação legal que, assim, no primeiro filme só vê o carro voando e o filme acaba. Só que aqui a gente vê, e é isso que vai perdurar o filme inteiro, basicamente, que é a gente ver coisas que aconteceram no primeiro filme, só que de pontos de vista diferentes. Como aqui acontece a viagem no tempo, para o futuro, e a gente vê o Biff ali vendo a viagem do tempo acontecer, vendo o DeLorean voando. E ele pergunta, que é isso? Que diabo é isso? E aí que começa o diferencial e a genialidade desse filme. Ele foi o primeiro filme assim que tratou a viagem no tempo de uma forma totalmente diferente, que é o seguinte, ele vai revisitar algo que aconteceu no passado do filme, só que de um outro ponto de vista. Isso nunca tinha acontecido antes na história do cinema. Isso foi algo revolucionário, tanto que o Vingadores Ultimato fez isso, outros filmes também, que é você pegar cenas do filme original e mostrar outros pontos de vista, como se tivesse acontecendo toda uma história por volta daquelas cenas. Fico confuso, mas vocês vão entender aqui na explicação. O Biff ele acaba vendo a viagem no tempo, e aí eles chegam no futuro, no longínquo futuro de 2015, e aqui a gente vê que tem uma diferença. Temos aqui um tênis Nike, uma propaganda ali do filme, né? O filme vendido, né? Que esse tênis ele se amarra sozinho. Ele tem uma tecnologia ali que ele se amarra sozinho. A gente não tem isso ainda, né? Um tênis que se amarra sozinho, mas eu acho que a gente está perto de ter isso, né? E também a gente tem uma roupa do futuro, que é uma roupa que, se ela for larga, você aperta um botão e ela se ajusta automaticamente ao seu corpo, e ela também seca você. Tem tudo isso, uma roupa super tecnológica, que eu creio que mais para frente isso vai acontecer. Eles só erraram um ano, que foi 2015, mas eu creio que isso vai acontecer. E aqui tem a situação da Jennifer, né, que é a namorada do Marty McFly, que lembra que eu falei anteriormente que eles não sabiam o que fazer com a personagem dela, e aí eles tentaram fazer tudo quanto é desculpa para ela sair da trama. E aqui, o Emmett Brown simplesmente, assim que ele chega no futuro, o Emmett Brown simplesmente joga um spray nela e acaba desmaiada. E eles deixam ela ali no corredor e dane-se ali do lado de um monte de Laserdisc ali, né? Que Laserdisc ele foi o anterior, o antecessor do DVD, né? Foi ali a transição entre o videocassete e o DVD. Teve esse Laserdisc que era como se fosse um disco de vinil gigante com um filme ali. Não funcionou a ideia, e aqui é até legal que a gente vê que está abandonado, realmente os Laserdiscs eles estão abandonados ali. E aqui vem o início da trama desse filme, que é o seguinte, eles foram para o futuro, lembra que o Emmett Brown falou que são os filhos dele, o problema não é ele, são os filhos dele e tal. E essa parte aqui da trama, que é o filho e tudo mais, é mais que dá para perceber que é o roteiro tentando amarrar com o que foi no primeiro filme, porque eles claramente não tinham uma ideia, e eles tiveram uma outra ideia, tá claro isso, que eles tiveram uma outra ideia, só que eles precisavam ter essa situação do filho e tal, dele, nesse segundo filme, que isso se resolve completamente logo de cara aqui no primeiro ato, né? E resolve de uma forma bem fácil até. E a gente vê aqui o filho, porque o filho do Marty, ele é preso, né? Ele é preso por ter cometido um crime e tal, e a ideia é eles impedirem isso, porque o filho é a cara do Michael J. Fox, e tem uma situação meio Ed Murphy aqui, que o Michael J. Fox ele faz vários personagens assim da família dele, que é bem bacana. E a gente é apresentado, propriamente dito, ao futuro de 2015, e tem uma coisa legal ali, que o relógio da torre, ele ainda tá sem funcionar. Então ninguém consertou o relógio da torre, tem ainda entregando um panfletinho de salve o relógio da torre. Então o relógio da torre ainda não funciona no futuro de 2015.
Temos aqui os carros voadores, tudo super tecnológico, coisa que a gente não tem aqui. E uma outra coisa que a gente não tem aqui foi o Tubarão 19, né? Que vem um holograma saindo do cinema e vai engolindo, e aí ele faz até uma piada, tipo, continua sendo falso, porque na época tinha muita crítica do Tubarão, e tinha muita coisa também que falaram que, pô, tava saindo Tubarão 4 nessa época, então o pessoal falou, vai ter Tubarão até não acabar mais, mas não, parou, felizmente parou no 4. E aí ele tem essa piada com o Tubarão 19, mas porém, hoje em dia a gente tem 1 milhão de filmes de tubarão diferentes, então foi meio que acertado isso daqui, não é da franquia Tubarão original, mas, pô, tem Sharknado a rodo, tem um monte de filme. Tem aquele Mega Tubarão. Então, filme de tubarão, hoje em dia, tem a rodo. Mas aí, lá no futuro, a gente tem também a loja de antiguidades ali, que dá pra ver algumas coisas ali, TV de tubo, dá pra ver ali também aqueles monitor velho de computador, dá pra ver, inclusive, o tubarão antigo ali no canto, né? Um pôster, alguma coisa assim. Inclusive o Tubarão 2. E dá pra ver também ali o Almanaque de Esportes, que é o seguinte, que é o almanaque que mostra quem foi o campeão e tudo mais, os esportes e a campanha de cada time ali, de um esporte específico. Aí tem beisebol, tem basquete, tem futebol, tem tudo ali, né, naquele almanaque, que é desde a década de 50, 60 até os anos 2000 e pouco, tá? E aí ele entra nessa loja de antiguidade, numa cafeteria retrô, né? Que é isso. E aqui a gente tem um acerto que o filme deu, que é um atendente virtual, né? Coisa que a gente tem hoje em dia com o McDonald's e tudo mais, mas só que ali é o Michael Jackson, o Ronald Reagan ali na tela, feito por inteligência artificial, alguma coisa do tipo. E não tem atendente humano, são esses computadores ali. Coisa que hoje em dia a gente já vê que já está acontecendo, né? E aí ele chega ali se passando, a ideia é o seguinte, o Marty se passar pelo filho dele, pelo próprio filho dele, e quando o Biff vir para fazer a proposta para cometer esse crime, ele, fazendo o filho dele, né, ali no caso, né, no lugar do filho dele, falar que não vai fazer isso. E é isso que acontece, só que antes vem o Biff velho falar, teu pai, tem até uma piada legal que teu pai, o seu McFly, teu pai. Aí fala, o George, não é teu avô, é teu pai, o Martin McFly, que ele tá no futuro e tal. Então isso é muito bacana. E aí vem o Biff jovem ali, né? Que não é o Biff, na verdade é o Griff, que é o neto ali do Biff, né? Chamado de Griff. E zoando com o avô e tal. Ali manda o avô catar pneu e tudo mais. E aí a gente vê um flipper, né? Que ali tem o Michael J. Fox, e tem um detalhe aqui que esse filme ele foi filmado ao mesmo tempo que o terceiro, tá? Esse filme e o terceiro filme, eles foram filmados ao mesmo tempo e foram lançados ali no intervalo de poucos meses entre um e outro, tá? E aqui tem muita coisa que precede o que vai ter no terceiro filme. Primeira coisa, a gente tem um flipper ali, que o flipper é de um faroeste, e a gente vê que o Michael J. Fox ali, o Martin McFly, ele é muito bom nesse jogo. Então, ele é muito bom em coisas de faroeste, de dar tiro, e ele é fã de faroeste. Uma coisa também que a gente vê nesse flipper é o Elijah Wood, ali, o Frodo do Senhor dos Anéis, criancinha ali, no seu primeiro papel da carreira, ele é praticamente um figurante, ele tem uma ou duas falas, e é isso. E aí a gente também é apresentado ali a turma do Griff e tal, e aí o Marty McFly fazendo o filho dele fala que não, e aí a turma do Griff fica com raiva e tal, e aí tem aquela perseguição parecida com o primeiro filme. Nesse filme a gente tem várias rimas ali com o primeiro filme, a gente tem essa perseguição, só que dessa vez não é o Marty McFly no skate e tudo mais, ali ele meio que inventando o skate, e sim um overboard. Eu não sei falar inglês, pessoal, é overboard. É um skate voador. Basicamente é isso. É um skate voador ali que tem essa perseguição e todo mundo tem skate voador, é super, super cool, né, nesse futuro aí de 2015. Só que o Marty McFly, ele é mais esperto do que o filho dele, ele consegue despistar ali a turma do Griff, etc.
e a galera voa longe. E aqui tem uma situação legal que uma das meninas ela se colide ali com a coluna de verdade. Então ela teve, numa história de bastidores, ela teve várias fraturas, várias situações assim que foi complicado para essa menina que voou ali, porque ela saiu dos cabos e tal, e foi bem bizarro. É, e aí, depois disso, o Marty McFly ele tem essa ideia, né? O doutor fala assim, tá resolvido tudo mais, vambora. E o Marty McFly tem essa ideia de pegar o almanaque, levar para o passado e ganhar a vida fazendo apostas esportivas. É o que a galera hoje em dia, né? Mais uma coisa que acertou a galera hoje em dia faz a rodo, né? Tenta pelo menos, né? E aí, assim, esse canal aqui não é patrocinado por nenhuma casa de apostas, beleza? Eu tentei já fazer apostas esportivas e foi horrível, perdi tudo. Então, é isso, cara. Pessoal, não façam apostas esportivas, a não ser que seja só para você se divertir, tá ok? Enfim, aí o que acontece? Só que o Marty McFly, ele já sabe os resultados, ele já sabe o que vai acontecer. Então, se ele apostasse qualquer valor naqueles resultados ali, seguindo o almanac, no passado, com certeza ele ia ganhar. E ele ia acabar ficando milionário só com apostas esportivas. Sendo que o doutor, ele acha ali o almanac de esportes e ele não gosta nada dessa ideia. Ele não acha nada legal dessa ideia. E ele simplesmente fala assim, olha, a máquina do tempo não foi feita para ganhar dinheiro, para se aproveitar de alguma situação assim. E aí ele joga o almanac no lixo. E aí o Biff mesmo, ele acha ali o almanac no lixo, ele ouve a conversa, ele sabe sobre, já tá deduzindo a situação da viagem do tempo, e aí ele pega o almanac. Aí até esse momento a gente não sabe mais ou menos o que é. Mas como a gente está no futuro, aí linka com aquela cena que ele viu o DeLorean voando lá no passado. Então ele lembra daquilo, o DeLorean do passado, então é isso daí e tal. Então tem toda essa interligação. E aí que tá a situação assim, por exemplo, no primeiro filme ele fala, são seus filhos, estão um problemão e tudo mais. E o problema se resolveu. Aqui o problema se resolveu, aí agora a história do almanac. Pra vocês verem que no final do primeiro filme foi realmente uma piada. Eles não queriam, assim, eles não estavam pensando numa continuação nem nada do tipo. Foi realmente uma piada e que aí o filme fez um sucesso. Eles não esperavam que o filme ia fazer esse sucesso, o primeiro filme. E aí eles acabaram fazendo uma outra história, tendo outras ideias no meio do caminho, no desenvolvimento do segundo filme, que é normal, e aí eles abandonaram essa ideia. Mas tudo bem. Aí, enquanto isso, tem a situação da Jennifer, porque a polícia acha ela, pega a impressão digital, é Jennifer, eles têm que pegar a menina lá que ficou esquecida no churrasco, coitada, durante o primeiro ato do filme inteiro, e aí leva para casa dos McFly, né? E aí a gente tem apresentado a filha do Marty McFly ali, com a Jennifer, que é interpretado também pelo Michael J. Fox. Todo mundo ali da família é o Michael J. Fox que interpreta, tirando a Jennifer mais velha, né? E aqui a gente vê a situação que eu falei no começo do vídeo sobre o Crispin Glover, que era para aparecer o pai ali, né? O George McFly, sendo que para disfarçar colocaram ali uma maquiagem de velho e colocaram o ator ali de cabeça para baixo, porque não é o Crispin Glover, é outro ator, é um dublê ali. Então eles tiveram que fazer isso daí, essas situações assim, para ficar o mais distante possível para o pessoal não reconhecer que não é o Crispin Glover ali. Uma coisa também que a gente identifica que o futuro do De Volta para o Futuro acertou é aquelas janelas digitais, né, que como se fosse um quadro, só que o quadro é uma TV e tal, então tem isso, tem esse quadro assim que só deixa uma imagem ali, sendo que o quadro ele é basicamente uma TV ali, né, que não tem moldura, não tem borda e tal, que isso tem hoje em dia de verdade, que aí você pode deixar passando mais paisagens e tal. Outra coisa também que a gente tem hoje em dia e que acertaram aqui, que não tinha na época que o filme foi feito, né? O filme ele é de
89 ali, 90, é o VR, né? O óculos de realidade virtual, que a gente vê o filho ali do Marty McFly ali usando esse óculos de realidade virtual. E tem também a casa inteligente, tem a Alexa, né, na casa deles, porque eles pedem para a tecnologia fazer as coisas e tal, e aí acaba fazendo. Outra coisa também que o futuro acertou aqui é a videochamada, porque ali o Marty McFly ele faz uma videochamada ali online com o chefe dele, que é interpretado ali pelo Flea do Red Hot Chili Peppers. E então, acertaram a videochamada também, a chamada por Teams, né, alguma coisa assim, ou pelo Skype. Então, são coisas que o futuro do De Volta para o Futuro realmente acertou. Enquanto isso, o Biff, enquanto tá tendo toda essa treta na casa dele e tal, que eles tentam pegar a Jennifer lá dentro da casa, sem dar suspeitas e tal. E aí o professor sai, o Marty McFly também sai, e o Biff acaba roubando o DeLorean. Engraçado é que ele consegue viajar no tempo e ninguém nem fez tutorial para ele, né? No primeiro filme tem todo um tutorial mostrando como é que rola a viagem no tempo, e aqui não, aqui ele consegue viajar no tempo normal, né? E aí a Jennifer chega em casa, né? E ela acaba se encontrando com ela mesma. E aí ela acaba desmaiando de novo. Nesse filme essa mulher só desmaia, só fica desmaiada o filme inteiro, né? E aqui não é diferente. E aí o Biff volta pro futuro e ele acaba passando mal ali e tal, a gente não entende direito, mas tem uma cena deletada que mostra ele desaparecendo. Ou seja, ele mudou o futuro. Ele foi até o momento do passado para mudar o futuro dele. Então tem isso. E aí ele devolve o carro, e aí o doutor e o Marty McFly, eles voltam pro presente deles ali, que é 85, né? E eles deixam ali a Jennifer desmaiada de novo, coitada, ali na varanda da casa dela, agora na época certa. Só que tem alguma coisa errada nessa época, porque o Marty ele percebe que tá um caos, a cidade tá um caos e que tudo mudou, tudo ali mudou. E tem toda essa situação, né, que, o que aconteceu? A gente voltou pra época certa, é 85 mesmo, e tal. E aí tudo mudou e ele vê que tem um prédio gigante do Biff ali. O Biff ele virou um magnata ali, aí o Martin não entende nada. Tem ali também a mãe, porque o Martin ele desmaia e tem aquela rima com o primeiro filme, né? Que é a mãe acordando ele, só que no primeiro filme é tipo, eu tô o quê? 1955? Aí aqui ele toma um susto também que a mãe tá no topo de um prédio, de um cassino, né, ali, e ela tá com silicone, etc, né? Então ele estranha. E ali agora a gente tem também o Biff, que ele virou um Tony Montana ali, virou Scarface, virou um mafioso e tudo mais, ricaço, e manda em todo mundo e tal. E também é descoberto, o Marty descobre que o pai, o George McFly, tá morto nessa realidade, nesse futuro. E aí ele se encontra com o doutor, tipo, doutor, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí o doutor, ele explica o conceito ali, ele explica o conceito da viagem do tempo, né? Que o Biff, ele roubou o DeLorean, voltou em algum momento do passado e alterou o futuro de alguma forma. O que resta é descobrir no passado, né? Em qual momento que ele foi. Isso aí era só olhar no carro, né? Porque no carro dá pra ver a época do passado, né? Que ele foi e tal. Mas aí o Marty ele vai e fala com o Biff ele revela que foi em 55, no mesmo dia em que o Marty voltou no tempo. Então tem isso, né? E aqui a gente tem uma cena que também faz uma rima com o terceiro filme, que é uma cena do Clint Eastwood ali, com colete à prova de balas e tudo mais ali. E tem todo esse lance ali dele ser faroeste e tudo mais. E o próprio Clint Eastwood ele vai ser uma piada no terceiro filme. Esse negócio do colete ele vai ser utilizado no terceiro filme. Então tem toda essa rima aqui do segundo com o terceiro filme. Mas é uma vantagem dos dois filmes serem filmados ao mesmo tempo, né? E aí eles voltam, o doutor e o Marty McFly, eles voltam
para 1955 para tentar resolver a situação do futuro dele, né? De 85, que 85 tá o Biff dominando tudo. Então eles voltam até 1955 para tentar impedir que o Biff velho entregue o almanaque dos esportes pro Biff jovem, porque foi isso que o Biff velho fez. Ele pegou o almanaque e fez aí exatamente a ideia do Marty McFly. Pegou o almanaque, entregou pro Biff jovem, o Biff jovem ficou apostando, fazendo apostas esportivas, e virou um cara super poderoso no futuro. Então é isso que aconteceu, ele alterou o futuro dessa forma usando o almanaque. Qual é a ideia? Pegar o almanaque de volta e evitar que esse futuro todo aconteça, né? E aí eles voltam, e aí eles já voltam meio que tarde, né? Tem a cena ali do Biff velho e o Biff jovem, ele entregando o almanaque ali de esportes para ele. E aí tem a cena aí que começa a parte genial desse filme, que eu considero, por isso eu considero esse filme assim, em algumas partes, algumas situações de roteiro até melhores do que o primeiro filme, porque aí começa toda essa situação paradoxal, toda a situação de, tipo assim, a gente vai ver as cenas do primeiro filme, só que de uma outra perspectiva. Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Primeiro, a gente vê o Dr. Emmett Brown interagindo com ele mesmo do passado. Só que aí ele vira o rosto assim pra não parecer, pro outro Dr. Brown não perceber que é ele e tudo mais. Só tem isso. E outra coisa também que tem legal é que assim, o Marty ele tá procurando na sala ali do diretor o almanaque e tal. E aí no fundo, na janela, a gente pode ver ali o George dando um soco no Biff, que é a cena do primeiro filme. Só que ali tá na janela. Então, assim, enquanto tava rolando isso lá no primeiro filme, tá rolando toda essa situação do almanaque, do Marty McFly procurando o almanaque e tudo mais. Então, isso tá acontecendo ao mesmo tempo do primeiro filme, que é outra perspectiva, é outro ângulo que a gente tá vendo o primeiro filme. E isso é muito legal, uma sacada de roteiro muito genial, cara. Eu adoro isso. Eu adoro isso de verdade. Outra coisa que a gente tem também é que, assim, os capangas do Biff, eles vão atrás do Marty McFly do futuro, porque o Marty McFly tá tentando roubar ali o almanaque e tudo mais, sendo que aí o pessoal do Biff, eles entram no salão e eles veem, porque o Marty McFly ele se escondeu, só que eles veem o Marty McFly tocando o Johnny B. Good, sendo que é o Marty McFly o outro lá do primeiro filme, não é esse que a gente tá acompanhando agora. E a gente tem isso, né, do Johnny B. Good ali, do Marty McFly tocando ali o Johnny B. Good, enquanto o outro Marty McFly tá escondido ali pra ninguém se ver e tal, e ele acaba pegando, o Marty McFly que a gente tá acompanhando aqui do segundo filme, acaba pegando os capangas do Biff e deixando toda a situação do primeiro filme rolar, né? E aí tem outra situação que, assim, enquanto tá rolando aquele diálogo do primeiro filme, do Marty com a mãe e o George ali, e aí ele vai correndo pra se encontrar com o doutor, enquanto isso lá do lado de fora tá o outro Marty McFly com o Biff ali discutindo, ele tentando pegar o almanaque e tudo mais, e aí acontece uma situação muito boa, que o Marty McFly do futuro, ele acaba nocauteando, abrindo a porta ali rápido, na pressa, e acaba nocauteando o outro Marty McFly sem querer, né? Mas aí ele acorda e tudo mais, ele acaba tendo, aí começa uma perseguição no túnel, né, com o skate voador ali e o carro ali do Biff e tal, e o Marty ele consegue pegar o almanaque nessa perseguição, ele consegue pegar o almanaque, e aí tem uma piada com o primeiro filme, que é uma piada recorrente, que aí o carro do Biff ele acaba batendo ali no esterco, né? E aí tá tudo resolvido, pegou o almanaque, não teve aposta esportiva, então o futuro teoricamente voltou ao normal. Ele até olha assim no jornal e tal, então ele percebe que o futuro voltou ao normal, lá o futuro deles, que é 85 no caso. E aí, beleza, vamos voltar pra nossa época, beleza, vamos pegar o DeLorean aqui e voltar. Só que aí começa aquela tempestade do primeiro filme, né, que o raio atinge o relógio da torre e tudo mais, e essa tempestade começa aqui, sendo que eles não esperavam que um dos raios
dessa tempestade ia atingir o DeLorean com o doutor ali dentro. E o Marty McFly não estava ali dentro, ele estava ali fora esperando o doutor manobrar o carro no ar e descer ali para ele entrar. E sendo que o raio atinge com o doutor dentro e o carro ele evapora. O carro ele evapora, o DeLorean simplesmente evapora, não tem nenhum pedaço dele ali nem nada. E aí começa o cliffhanger desse segundo filme, né, que é o epílogo, né, que o Marty McFly ele simplesmente tá preso de novo no passado, e agora é pior ainda porque sem DeLorean, porque o outro DeLorean ali do Marty McFly do primeiro filme já tá indo embora também, e o outro explodiu, então tem toda essa situação aqui que a gente não sabe, né, o que acontece, só que aí do nada, logo depois que é atingido por um raio, começa a chover e tal, vem um carro com um cara misterioso ali dentro, e o cara ele fala que é carteiro, né? E ele entrega uma carta pro Marty McFly, e essa carta já tá há 70 anos ali, né? Já tá há 70 anos no correio, e foi dito assim, dando instruções, não, no ano de 1955 vai estar um cara, um adolescente, ali na estrada, no meio da chuva e tudo mais, você vai entregar essa carta para ele. E aí eles até fizeram uma aposta se ia estar mesmo esse adolescente ali ou não. E aí eles entregam essa carta de 70 anos, que estava no correio ali, pro McFly, e é muito bacana, porque assim, a carta tem 70 anos de idade e tá chovendo, e o Marty McFly, ele nem se preocupa, né? Ele abre a carta e como é que a carta tá toda molhada? Imagina. Só que ele consegue ler ainda. Pô, não pode, tipo, simplesmente entrar no carro do cara ali, tipo, pô, deixa eu entrar aqui no carro pra ler e tal, pra carta não molhar. Pô, a carta, imagina que merda, né? A carta com 70 anos, ele vai lá, abre, molha tudo, ele não consegue nem ler. Mas ele lê a carta, e a carta é simplesmente dizendo que o Dr. Emmett Brown tá bem, ele só que deu uma carga, essa carga que deu no raio no DeLorean acabou levando o doutor para 1885, que é onde ele está vivendo. Então tem isso, né? Da carta e tudo mais, ele lê a carta na chuva, e aí ele fala, pô, eu tenho que resolver a situação. Então ele vai ao encontro do doutor, mas não o doutor, né, que foi na época dele, mas o doutor que acabou de levar o Marty McFly lá pro futuro de novo, né? Aquele doutor, a gente volta para aquela cena do primeiro filme, a cena final ali, do passado, só que a gente vê ali no fundo o Marty McFly chegando até o doutor, e aí o doutor não entende nada, tipo assim, cara, eu te mandei de volta pro futuro. Mas ele fala, não, mas eu voltei, me ajuda, porque eu voltei do futuro. E aí tem isso, e aí o doutor ele desmaia, e aí tem uma diferença, que é uma situação desse filme, porque como ele foi filmado ao mesmo tempo que o terceiro filme, ele termina essa história com um continua no meio da sua cara, e com o doutor ali desmaiado, né? E ele também mostra, acho que foi um dos primeiros casos, assim, que ele mostra um trailer. Logo em seguida desse filme, ele já mostra. Isso aconteceu desde a época do cinema. Mostra um trailer com cenas do novo filme, do terceiro filme que ia ser lançado ali na época, né? Alguns meses depois. E é bem bacana isso. E esse é De Volta para o Futuro, parte 2. É um filme que é uma continuação perfeita para mim. Ele chega até a superar, na minha opinião, em alguns aspectos, não em todos, né? Tem alguns aspectos que o primeiro é melhor, mas ele consegue superar o primeiro filme em alguns pontos, sim. Principalmente na história, né? Ele amplia essa situação de mostrar o filme anterior de outro ponto de vista, de outros ângulos, e ver que tem toda uma história rolando em volta do filme anterior. Isso eu acho um conceito muito bacana, que eu acho que nenhum outro filme até hoje fez de um jeito tão perfeito quanto o De Volta para o Futuro 2. E a gente está se encaminhando para uma trilogia perfeita. O terceiro filme, eu tenho algumas ressalvas, vou falar na minha review do terceiro filme, mas esse segundo filme, ele é bem divertido, a história te envolve mais, é bem mais aventuresco e tal. Infelizmente, como é um longínquo futuro de 2015, todo aquele primeiro ato ali de 2015 e tal, ele se perde pra gente que já viveu 2015 um pouquinho, né? Então pode ficar um pouquinho datado.
Porém, isso não estraga a experiência do filme, não estraga em nada. É um filme fantástico e vale muito a pena ver. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal. Peço perdão pela demora para postar vídeo, né? Fiquei uns dias aí ausentes, mas é porque eu não estava muito legal de saúde também, passando por alguns problemas pessoais, mas voltei aí com os vídeos e não falei em questão dos vídeos semanais, né? Então é isso. Meu nome é Tom Loureiro. Se inscreve no canal aí, comenta aí o que você acha, tá? Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.